go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Bom dia, galera, nono ano, vamos lá. Hoje a gente vai iniciar o capítulo sobre a Ásia, tá? O continente asiático. A gente encerrou na aula passada a questão da Europa, né? A fragmentação geopolítica do continente europeu, especificamente da Europa Ocidental, e agora a gente vai, ou melhor, principalmente a Europa Oriental, né? E agora a gente vai entrar para o continente asiático, né? O capítulo que está aí no material de vocês, capítulo 12, tá? Capítulo 12, Ásia, questões populacionais. Principalmente vamos trabalhar com questões populacionais e também a fragmentação, né, político-territorial de alguns locais específicos que acontecem no continente asiático, tá? Eu coloquei aqui, Ásia, principais países. Aí nós temos aqui Rússia, Índia, China, pequeno Japão. Coloquei aqui Coreia, porque sabe, né, que a Coreia foi dividida durante a Guerra Fria em duas. Tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Lembrando que até antes da Guerra Fria, as duas Coreias era só uma, né? Mongólia, e aí eu coloco aqui Oriente Médio. No Oriente Médio é um conjunto de diversos países, né, que grande parte deles, quero lembrar que a região do Oriente Médio ela não fica só na Ásia, ela fica também, uma pequena parte dela fica no norte da África, tá? Mas a maior parte do Oriente Médio é dentro do continente asiático. Então, o Oriente Médio, por exemplo, Emirados Árabes Unidos é um país, o Irã, outro, o Iraque, outro, a Arábia Saudita, outro, Catar, Bahrein, Omã, né, são alguns dos países que formam o Oriente Médio. Na verdade, é um conjunto maior de países, né? E nós temos também aquela área que pega Afeganistão, pega o Paquistão, pega o Cazaquistão, o Quirguistão, o Azerbaijão. Alguns desses países surgiram após a desintegração do bloco soviético, que nós já vimos no capítulo anterior, né? A fragmentação geopolítica da Eurásia. Lembrando que quando eu falo Eurásia, estou me referindo àquela parte, né? Um bloco continental que não tem nenhuma separação por mar, rio ou oceano assim, de grande destaque, por isso é o único bloco continental. E desse bloco continental chama-se Eurásia, que é uma parte da Europa Oriental e uma parte da Ásia, tá ok? Aí eu coloco aqui, né? É o continente com os países mais populosos do mundo, né? O continente entre o americano, africano, europeu, né, a Oceania e a Ásia. A Ásia é o continente com o número de países mais populosos do mundo. Lembrando que é importante você entender a diferença entre ser populoso e ser povoado. Por exemplo, eu já falei isso em aulas anteriores, só repetindo aqui. Povoado é quando a população é bem distribuída pelo espaço, não há mais espaço disponível para ser ocupado. Esse é povoado. Exemplo, o Japão. Populoso, quando tem uma quantidade muito grande de pessoas por cada quilômetro quadrado. Às vezes até por cada metro quadrado, né? Então, exemplo, o Japão. Então, o Japão, na verdade, é populoso e é povoado. Se você comparar a situação do Japão com relação a seu espaço físico versus a sua população. Então, o Japão é as duas coisas ao mesmo tempo, é populoso e é povoado. Mas o país mais populoso da Ásia não é o Japão, é a China, né? A China, que é o país mais populoso da Ásia e do planeta Terra. Por exemplo, segundo dados, os últimos dados do IBGE, no caso brasileiro, a população chinesa é 7 vezes maior que a população brasileira, né? Enquanto o Brasil tem aí 220 milhões de brasileiros aproximadamente,
um pouco mais ou um pouco menos, o IBGE, o órgão brasileiro que faz o censo demográfico do Brasil, está defasado, ele está nos devendo, inclusive, um censo demográfico para atualizar esses dados aí. Mas o Brasil estima-se aproximadamente 220 milhões de pessoas. Pois bem, a China tem 400 milhões de pessoas e mais 1 bilhão. Ou seja, o caso chinês é 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Então, como eu dizia, é o país mais populoso da Ásia e do planeta Terra. Tranquilo? Depois vem a Índia, né? Também que é um país populoso, a Índia, né? E o Japão, lembrando, o Japão é os dois, é populoso e é povoado. Por que é populoso? Porque tem muita gente para o seu limite de espaço físico. Por que é povoado? Porque a população se espalhou de uma tal maneira que não tem mais grandes espaços disponíveis a serem ocupados. Daí se chama para isso de sem vazios demográficos, né? Por exemplo, fazendo aí uma comparação com o nosso estado do Pará, o Pará é o segundo maior estado do Brasil com relação a espaço físico, né? Perde apenas para o estado do Amazonas, que é o maior estado brasileiro com relação a espaço físico. Então, o Pará, por essa condição, o Pará apresenta grandes vazios demográficos. Então, o Pará não é nem populoso ainda e nem povoado ainda. A situação do Pará levando por essa condição. O estado mais populoso do mundo, você pode pensar, São Paulo e Rio de Janeiro, os dois estados. São Paulo é mais populoso que Rio de Janeiro. Agora, qual dos dois estados é mais povoado? São Paulo ou Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não tem mais espaços físicos disponíveis para serem ocupados. Tranquilo? Voltando aqui para a questão da Ásia, Mongólia, né? Aqui, as Coreias e o Oriente Médio, que é esse grupo de países aqui. Quando eu coloquei que é o continente com os países mais populosos do mundo, é por esta situação aqui. Temos a Rússia, né? A Rússia, com relação ao espaço físico, é o maior país do planeta Terra, né? O segundo, depois nós temos a China. A China, com relação ao espaço físico, é o terceiro maior país do planeta Terra. O segundo é o Canadá, que fica na América, tá certo? Agora, do ponto de vista populacional, nós temos China, Índia, a Rússia não entra aí, né? O caso das Coreias, a Coreia do Sul tem bastante pessoas, o caso do Japão, que eu falei que é o país mais populoso e mais povoado, nessa lógica. Agora, falando pelos chamados adensamentos demográficos, nós temos outros países mais populosos. Por exemplo, qual é o menor país do planeta Terra? É o Vaticano. O Vaticano é uma espécie de cidade-estado. Como o Papa é considerado um chefe de Estado, o Vaticano é considerado um Estado-nação. Então, nessa lógica, o menor país do planeta Terra é o Vaticano. Então, o Vaticano é bastante populoso também, mas ele é muito pequeno com relação ao espaço físico. Então, é preciso entender essa relação de adensamento populacional ou demográfico versus o espaço físico que aquela população está ocupando. Tranquilo? Coloco aqui também, além de países mais populosos do mundo, né? Coloco que a Ásia possui uma diversidade cultural muito extensa, né? Só na questão da formação populacional cultural chinesa, você vai ver aí, o seu livro mostra, tem, uma diversidade cultural extensa, muito grande. E isso sempre abre espaço para possíveis conflitos político-culturais, no caso, por exemplo, quando houve a União Soviética, né, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, oficialmente, a União Soviética foi apresentada ao mundo, vamos dizer assim, era um conjunto de 22 repúblicas. Nessas 22 repúblicas, você vai tirar aí uma quantidade enorme
culturas diferenciadas que foram reunidas sob uma mesma bandeira, a bandeira do Partido Comunista Soviético, né? No momento em que o capitalismo vivia uma crise econômica e principalmente político-territorial muito grande, daí serviu de espaço para que o socialismo real, o socialismo soviético, se projetasse, se espalhasse ali da Ásia para alguns outros países além da União Soviética, como no caso a Mongólia, o Vietnã, o Camboja, o Laos, e entrou na América, na América Central, inclusive a questão de Cuba, e também na Europa Oriental entrou em diversos países, né, como a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Romênia, a Iugoslávia e coisas assim. Então, nessa questão, muitas culturas diferenciadas foram reunidas sob a bandeira de um único país, e quando o socialismo começou a fraquejar, vamos dizer assim, muitas dessas culturas se esfacelaram, né? Tentaram um grito de liberdade. A gente viu na aula passada que só no caso da Iugoslávia, hoje nós temos um conjunto de 6 novos países formados, né? A Croácia, por exemplo, a Romênia, a Croácia, a Romênia, né? Nós temos a República de Kosovo, que briga pela sua independência, Montenegro, Macedônia, e então da Iugoslávia, que já foram formados 6 novos países, poderão ser formados ainda mais 2. Então você vê que de um único país, 8 novos países são formados. Então é uma fragmentação político-territorial muito grande, e isso mexe muito com a questão populacional. E quando eu coloco aqui que a Ásia é o berço das principais religiões, né, monoteístas do planeta Terra, é porque monoteísta vem de mono, né, quer dizer um único Deus, né? Então essas religiões, por exemplo, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo e hinduísmo. Então essas são as 5 principais religiões monoteístas do planeta Terra. E todas elas ou nasceram ou se fixaram na Ásia, né? Por exemplo, só aqui na região do Oriente Médio, que eu coloquei para vocês, puxando aqui especificamente da região do Oriente Médio, a cidade de Jerusalém, só aqui em Jerusalém vão ser firmadas 3 religiões dessas principais que eu coloco aqui. Por exemplo, cristianismo, primeiro, judaísmo, né? A chegada dos judeus na Terra Santa, a Terra Prometida, segundo o Velho Testamento, né? Eles sairiam do norte da África, do Egito, cruzariam o Mar Mediterrâneo, entrariam na Ásia e chegariam à Terra Prometida. Então, vem o judaísmo. No meio, no coração do judaísmo, surgem 2 judeus, Maria e José, que vão conceber Jesus Cristo. Daí surge o cristianismo, e 622 anos depois do cristianismo já tinha cristianismo, judaísmo, cristianismo, vai surgir o islamismo como grande força religiosa da Ásia. Então você vê tudo isso aqui em Jerusalém. Só para te ter uma ideia, como a Ásia é misturada, miscigenada do ponto de vista político-cultural, principalmente político-cultural religioso, tá certo? Galera, então tranquilo, a gente para por aqui, né? Estamos começando agora um estudo sobre o continente asiático. Eu espero que tenha ajudado. Vai dando uma estudada nisso aí. Próxima aula a gente continua. Tranquilo? Abraço.